Vamos colocar aqui, ó, x4. Ó, novamente não aparece o termo, aqui o termo x3. Então eu vou botar 0x3 menos x2 mais 2x menos 1. E aí nós vamos dividir por x2 menos x mais 1. E começamos o processo. Então, dividindo x4, né? x4 por x2 vai dar x2, né? Você cancela o 4 aqui. Aqui é potência de mesma base, né, pessoal? Eu estou fazendo aqui direto, né? Deixa eu apagar aqui. Eu estou fazendo aqui direto essa conta porque eu acredito que vocês já estão craques, né? Em propriedades de potência, né? Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Tá? Eu estou fazendo aqueles cancelamentos porque na prática é aquilo que a gente faz. Mas o que nós efetuamos de verdade é a propriedade de potências. Então, aqui eu vou colocar x2, né? Que é justamente essa resposta. E aí fazemos x2, ó, x2 vezes x2 dá o quê? Mais x4. Mas vem para cá com sinal trocado. x2 que multiplica menos x dá menos x3. Mas vem para cá com sinal trocado, né? Mais x3. x2 vezes 1 dá x2, mas vem para cá com sinal trocado. O que é que a gente faz em seguida? A gente soma. Então, esse x4 cancela com menos x4. A soma aqui vai dar o próprio x3. Menos x2 com menos x2 vai dar menos 2x2. E aqui eu baixo 2x, mais 2x. Esse polinômio aqui, ó, tem grau superior a esse polinômio. Então, a divisão continua. O que é que a gente faz? A gente pega o x3, divide por x2. Pega o primeiro termo desse polinômio e divide pelo primeiro termo desse polinômio. Novamente, pela mesma propriedade de potência, que é x elevado a 3 menos 2, que é x. Então, a gente coloca aqui o quê? Mais x. Mais x vezes x2 dá mais x3, vem para cá, menos x3. Mais x vezes menos x dá menos x2. Vem para cá, mais x2. Mais x vezes mais 1 dá mais x. Vem para cá, menos x. Somando aqui, ó, x3 cancela com menos x3. Aqui, menos 2x2 mais x2 dá menos x2. Aqui, 2x menos x dá mais x. Ó, esse polinômio tem grau igual ao grau desse polinômio, grau 2. Então, a divisão continua. A gente só para quando o grau, né, do polinômio que aparecer aqui for menor do que o grau desse polinômio aqui. Enquanto não for menor, a gente simplesmente continua a divisão. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar, ó, menos x2 dividido por x2. Então, aqui, ó, cancelando, vai dar menos 1. Então, a gente bota menos 1. Menos 1 vezes x2 dá menos x2. Vem para cá, mais x2. Ah, pessoal, desculpa aí, tá? Eu esqueci de baixar aqui o menos 1, certo? Tem que ir baixando, né? Você vê, ó, esse termo veio para cá, depois a gente baixou esse, agora a gente baixa o menos 1. Eu tinha esquecido de baixar o menos 1, certo? Então, vamos voltar, ó, menos 1 vezes x2 dá menos x2, então vem para cá mais x2. Menos 1 vezes menos x dá x, vem para cá menos x. Menos 1 vezes mais 1 dá menos 1, vem para cá mais 1. E quando a gente soma aqui, ó,
esse com esse cancela, esse com esse cancela, esse com esse cancela, ou seja, zero. Então, nesse caso aqui, por incrível que pareça, a divisão ela deu exata. O resto deu zero. Então, deixa eu só colocar aqui. Como é que fica? Vai ficar assim, ó. Logo. Vai ficar assim, ó. Logo. X à quarta menos x2 mais 2x menos 1 vai ser igual a x2 menos x mais 1 vezes x2 mais x menos 1. E aqui o resto, ó, né? Isso aqui, não precisa colocar isso. Estou colocando aqui só para chamar a atenção de vocês. Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. A divisão aqui, ela deu exata. Certo? O resto deu zero. Tá? O equivalente a isso aqui com relação a números, pessoal, é, por exemplo, o seguinte, ó, se você tem 8 dividido por 4, você bota um 2, 2 vezes 4, 8, então bota 8 menos, quando você soma, zero. Então, aqui fica 8 é igual a 4 vezes 2 mais zero. Então, o resto aqui, ó, é zero. Essa divisão entre números inteiros. Aqui, entre polinômios, nós obtivemos a mesma coisa. Pronto, estamos voltando aqui para o nosso PDF. Era o exemplo 6, e a gente fez o 1, 2, né? E inventou, né? Inventou aí. Tem até um terceiro aqui, né? Agora que eu estou vendo. Tinha até um terceiro aqui que vocês podem fazer aí como exercício. O bom, pessoal, desse processo é que no final vocês têm como verificar se acertou ou errou. É só escrever o algoritmo da divisão, né? Você vai ter que pegar o divisor, multiplicar pelo quociente e somar com o resto. Ao fazer essa soma aqui, tem que dar o dividendo. Se não der, ou você errou essa conta, ou você realmente errou a divisão. Ok? Então, esse é um tipo de processo que a gente só aprende quando a gente começa a praticar. Olha só, eu chamei de 3 aquele lá que eu criei, né? Aí, para não chamar de 3 de novo, eu vou chamar de 4, tá bom? Mas esse 4 aqui corresponde ao terceiro da lista de exercício. Quem é f de x? Deixa eu pegar aqui a anotação que eu fiz. X à quarta menos 10x à terceira mais 24x quadrado mais 10x menos 24. E g de x vai ser x2 menos 6x mais 5. Pronto. Vamos lá. Isso aqui é um pouco grande, mas tudo bem. Vai ficar x à quarta menos 10x à terceira mais 24x quadrado mais 10x menos 24 dividido por x quadrado menos 6x mais 5. Novamente, então a gente pega o primeiro aqui, né, x à quarta, divide por x quadrado. Então aqui vai dar x elevado a 4 menos 2, que é x quadrado, certo? Então aqui fica x quadrado. X quadrado vezes x quadrado dá x
a quarta, mas a gente muda de sinal, né? Porque aqui dá mais x à quarta. Então, aqui vem menos x à quarta. x2 vezes menos 6x dá menos 6x à terceira. Mas vem para cá, mais 6x à terceira. X ao quadrado vezes mais 5 dá 5x2. Vem para cá, menos 5x2. Soma tudo, isso aqui cancela com esse. Sempre tem que dar esse cancelamento, tá? Você vê em todos os problemas, esses primeiros termos sempre se cancelam quando a gente soma. Isso não é coincidência, isso tem que ocorrer. Afinal de contas, o termo que vem para cá é aquele termo que multiplicado por esse daqui vai dar cancelamento aqui. Certo? Não é coincidência. Aí, professor, não vai repetir, não, onde tem os 10x menos 24? Não, mas espera aí, tenha calma. Eu estou ainda somando, né? Ah, Então, aqui, ó, zerou. Agora, menos 10x à terceira mais 6x à terceira dá quanto? Menos 4x à terceira. Aí, agora eu tenho 24x2 menos 5x2. Isso vai dar mais 19x2. E aqui eu vou descer apenas mais 10x. Por quê? Porque esse polinômio ele só tem 3 termos. Não adianta eu descer o menos 24. Eu posso até descer o menos 24. Só que na hora de fazer a conta, ele fica de fora. Tem que ter esse cuidado. Certo? Então, como aqui só tem, né, no divisor 3 termos, então aqui basta colocar um polinômio de 3 termos. Ele já tem 3 termos. O grau aqui é x à terceira, ó. O grau aqui é x ao quadrado, então a divisão continua. Então, você vai pegar o menos 4x à terceira, vai dividir por x quadrado. Isso vai dar menos 4x. Né? X à terceira, esse x2 cancela, e fica um x aqui no numerador. Ou você, né, efetua conforme a gente fez aqui acima, propriedade de potência de mesma base. Então, vai dar menos 4x. Menos 4x vezes x quadrado dá menos 4x à terceira. Vem para cá com o sinal trocado. Menos 4x vezes menos x dá mais 24x2. Mais 24x2. Menos 4x vezes mais 5 dá menos 20x. Menos 20x. Então, vamos somar tudo. Então, esse cancela com esse. Ei, Vamos professor, somar. Oi? o Pode falar. 24, você não trocou o sinal, não. Ele deu Troquei. positivo, ele tem que ir negativo. Eita, perdão, verdade, verdade. Perdão, verdade. E outra coisa aqui também, né? Perdão. Deixa eu corrigir aqui. Muito bem. Então, vamos repetir, ó. Menos por menos dá mais. Vem para cá, menos. Menos por mais dá menos. Vem para cá, mais. Quem foi que falou? Foi a Gleidiana, mas o pessoal também já botou aí no chat. Ah, tá ok. Obrigado aí, pessoal, pela assessoria jurídica. Olha aí vocês fazendo a conta. Como é que vocês não estão sabendo fazer isso? Vocês acabaram de ver aqui que eu esqueci de trocar o sinal. Ah, É vocês porque estão... quando é o senhor que está fazendo, a gente já Ah, é? Mas aí, vocês acabaram de fazer a correção. Então, vocês estão sabendo fazer. Bom, vamos voltar para cá, né? É que aquela história, pessoal. É fácil, mas tem que estar atento a todo momento. Se você desviar sua atenção e esquecer de trocar o sinal, infelizmente já errou. Tá ok? Isso acontece com qualquer um. Ok? Então tem que ter atenção. Às vezes a gente está fazendo uma coisa pensando noutra, aí para errar é muito fácil. Vamos lá. Voltando para cá. Então, há o primeiro cancelamento, né?
menos 4x3 mais 4x3. Agora, 19x2, ó, mais 19x2 menos 24x2 vai dar menos 5x2 e 10x mais 20x vai dar 30x. E agora vamos descer o menos 24. Pronto. É o último termozinho que estava faltando. E esse polinômio, pessoal, ele ainda continua com o mesmo grau desse polinômio. Então, a divisão prossegue. A gente não vai parar a divisão agora. Vou só apagar essas setinhas aqui e tal. Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar ó, menos 5x2 dividido por x2. Ó, x2 cancela com x2. Resposta é menos 5. Então, vem para cá, menos 5. Vamos lá. Menos 5 vezes x2 dá menos 5x2. Troca de sinal. Mais 5x2. Menos 5 vezes menos 6x dá mais 30x. Vem para cá, menos 30x. Menos 5 vezes mais 5 dá menos 25. Vem para cá, mais 25. Então, somando esse cancela com esse também cancelou com esse, aqui deu 1. Olha que interessante. Vocês encontraram essa resposta, gente? Eu sim, professor. Ok? Então, qual é a conclusão? Logo, x à quarta menos 10x à terceira mais 24x2 mais 10x menos 24 é igual a x2 menos 6x mais 5, que multiplica x2 menos 4x menos 5, mais 1. Pronto. Nós estamos chegando na parte da teoria de polinômios, que é a parte mais importante, é onde você vai mais usar. São os resultados que você vai mais usar na prática. Ok? Então, agora a gente vai trazer resultados, certo? Quando a gente for dividir um polinômio de grau qualquer por um polinômio de grau 1. Aí, o polinômio de grau 1 tem 2 termos, tá? Por isso que ele é chamado de binômio, ok? O primeiro resultado que nós vamos ver nessa direção é o famoso teorema do resto. A gente vai até entender porque o teorema ele recebe esse nome, tá? E o que é que diz o teorema do resto? Olha só. O resto da divisão de um polinômio qualquer, independentemente do polinômio qual seja ele. Se eu dividir esse polinômio por esse binômio aqui, ó, ax mais b, onde a e b são números complexos, certo? Então, o resto da divisão, ó, mesmo que você nem precise dividir, é só você aplicar f a menos b sobre a, menos esse valor sobre esse. Ao fazer essa conta, o valor que você vai encontrar é o resto da divisão desse polinômio por esse polinômio. Né, pessoal? Então, o que é incrível aqui nesse teorema é que você encontra o valor do resto sem precisar fazer a conta. Vamos ver um exemplo aqui, para ilustrar esse teorema. Vamos pegar esse polinômio. Nós temos aqui um polinômio de grau quê? Grau 3. E aqui nós temos um polinômio de grau 1. Nós temos esse binômio. Aí ele quer que a gente determine o resto da divisão desse polinômio por esse polinômio. Quem não souber ou quem não lembrar do teorema do resto, vai ter que dividir esse polinômio por esse para encontrar o valor. Mas, quem lembrar do teorema do resto vai saber o quê? Vai saber que o resto da divisão desse polinômio por esse é só você aplicar f a quem? Ó? Aqui está o valor de A, aqui está o valor de B,
E você tem que aplicar, a fórmula é menos B sobre A. Então, vai ser menos 1 sobre 2. Olha a fórmula aqui, ó. Ó, polinômio de primeiro grau da forma AX mais B. O resto da divisão é F aplicada a quem? Ó? Você pega menos esse número e divide por esse. E faz essa conta. Nesse caso, o A vale 2, o B vale 1. Portanto, menos B sobre A é menos meio. E aí você vai fazer a conta. F aplicada a menos meio. Então, aqui onde tem X, você põe menos meio. Então, vai ficar 2 que multiplica menos meio à terceira, menos 3 que multiplica menos meio ao quadrado, mais 2 que multiplica menos meio, menos 5. É o que está aqui, ó. Agora aqui, ó, menos meio ao quadrado, aqui vai dar o quê? Vai dar menos 1/8. Aí eu cancelo esse 2 com o 8, fica menos 1/4. Menos meio ao quadrado vai dar 1/4. Então, menos 3 vezes 1/4 vai dar menos 3/4. Esse 2 cancela com esse 2, então fica mais aqui, vezes menos, dá menos 1, menos 5. Ao fazer essa soma, a gente encontra menos 7. Perceba que essa soma aqui, pessoal, vai dar o quê? Vai dar menos 4 sobre 4. Então, menos 4 sobre 4 dá quanto? Menos 4 sobre 4 dá menos 1. Então, essa soma aqui vai dar menos 1, com menos 1 dá menos 2 com menos 5 dá menos 7. Então, pessoal, o resto da divisão desse polinômio por esse é menos 7. Determinamos o resto sem a necessidade de fazer o cálculo. Então, vamos lá. O próximo resultado. Esse resultado, gente, ele é um resultado muito importante. Ele é conhecido como Teorema de D'Alembert. Certo? Vocês já ouviram falar em D'Alembert? Não. Jean Leron de D'Alembert. Certo? Ele foi um matemático francês, ele nasceu em Paris, deu muitas contribuições em matemática, tá? Ele nasceu no século XVIII, mais precisamente em 1717. Tá? Uma das contribuições, né? Apenas uma das contribuições que ele deu foi esse teorema aí. De muitas. Certo? Ele trabalhou principalmente na parte de dinâmica, né? Trabalhava com problemas físicos. Ok? Mas vamos aqui explicar, né, na teoria de polinômios, o que foi que D'Alembert provou. Ele diz o seguinte, olha. Um polinômio f de x, ele é divisível por esse polinômio de primeiro grau, né, por esse binômio, se somente se f de menos b sobre a é igual a 0. Ó, pessoal, só relembrando, né? Onde é que um polinômio ele é divisível por outro? Quando o resto é 0. Certo? Se você dividir um polinômio f por um polinômio g e o resto for 0, isso significa dizer que o polinômio f ele é divisível pelo polinômio g. Certo? Então, o que é que D'Alembert provou? Ele provou o seguinte. Se você pega um polinômio qualquer, f, ele será divisível por esse binômio se e somente se f aplicado a menos b sobre a, ó, é justamente, ó, menos b sobre a foi igual a 0. E esse teorema, pessoal, ele é uma consequência do teorema do resto. Certo? Ele é uma consequência do teorema do resto. Ok? Vamos lá. Vamos para esse exemplo 9 aqui, ó. O que é que diz o exemplo 9? Vamos pegar esse polinômio. Isso aqui é a aplicação do teorema de D'Alembert, certo? Essa não vai ser a aplicação mais importante. A aplicação mais importante a gente vai ver depois, tá bom? Vamos olhar para o seguinte, olha, esse polinômio f, se a gente olhar para ele, né, a gente vê que o coeficiente do termo x3 é 3, que o coeficiente do termo x2 é um número a, que aqui veja a como se fosse um número, né? Professor, a é uma letra.
Não, tudo bem. A é uma letra. Mas aqui A, ele está ocupando o lugar de um número. Tá? Então, A é uma letra, mas que, na verdade, representa um número. O B, da mesma forma, é um coeficiente de x menos 4. Aí ele afirma o seguinte, ó, esse polinômio, ele é divisível tanto por esse binômio, como por esse binômio. Aí ele diz, quanto vale A mais B? Em outras palavras, pessoal, para a gente calcular A mais B, a gente vai ter que determinar qual é o valor de A e determinar qual é o valor de B. Agora, como é que a gente vai determinar o valor de A e o valor de B? Aí a gente vai ter que olhar, né, para a informação que foi dada. Qual foi a informação que foi dada? Esse polinômio, ele é divisível por esse binômio e também divisível por esse binômio. E aí é onde entra o teorema de D'Alembert. Certo? Pelo fato desse polinômio aqui, ó, desse polinômio, ser divisível por esse binômio aqui, o que é que D'Alembert provou? Provou que f aplicado a 2 é igual a 0. Ó, pessoal, veja que aqui, ó, o A vale 1 e o B vale menos 2. Ó, aqui, ó, teorema de D'Alembert, ó. AX mais B. Quando eu olho para cá, ó, quando eu olho para cá, eu vejo que A vale 1 e B vale menos 2. Como esse polinômio ele é divisível por esse, tá? D'Alembert aqui mostrou o quê? Que f aplicado a menos b sobre a é 0. Como aqui o b é menos 2 e o a é 1, então fica menos que multiplica menos 2, então dá 2, dividido por 1, 2. Então a primeira conclusão é que f de 2 é 0. E agora, pelo fato desse polinômio ser divisível por esse, ó, o b agora vale 1 e o a vale 1. Então fica menos 1 sobre 1, que é menos 1. Ou seja, f de menos 1 também vale 0. É o que eu escrevi aqui abaixo. Aí o que é que a gente vai fazer? Então a gente agora vai vir aqui, ó. Quem é f de 2? Onde tem x, você coloca 2. Vai colocar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. E simplificar a expressão. Igualar a 0. F de menos 1 igual a 0. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar aqui, ó, menos 1 aqui, coloca menos 1, menos 1, menos 1. Simplifica a expressão e iguala a 0. Então, desse sistema, a gente chega nesse sistema. Tá? Aqui eu coloquei, substituí o 2, né? Daqui eu substituí o menos 1. Simplificando aqui, pessoal, ó, 2 a terceira aqui dá quanto? 2 a terceira é 8. 3 vezes 8, 24. Ok? E aqui, pessoal, ó, aqui vai dar o quê? Ó? 2 ao quadrado dá 4. Então, aqui dá o quê? 4A. Então, aqui fica 4A mais 2B. Certo? Só que aqui eu tinha 24. 24 menos 4 dá 20. Eu passo para o segundo membro, vai menos 20. Por isso que aparece essa equação. 4A mais 2B igual a menos 20. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Menos 1 aqui, ó. A terceira dá menos 1, então aqui fica menos 3. Esse menos 3 com esse menos 4 dá menos 7. Eu coloco no segundo membro, vem 7. Menos 1 ao quadrado dá 1 vezes A dá A, menos B. E aí, pessoal, vamos resolver sisteminha super simples, né? Você pode resolver por substituição, pela soma, né? Isso aqui a gente aprende a fazer essas continhas lá na sexta série. E aí, fazendo essas continhas, a gente vai encontrar que A vale menos 1 e que B vale menos 8. A resposta, a pergunta, na verdade, ele queria saber quanto vale A mais B. Então, é só você somar menos 1 mais menos 8, né? É menos 1 menos 8, portanto, a resposta é menos 9.
Percebam que em vários probleminhas hoje aqui, né, foi necessário a gente conhecer o quê? Né? Conhecer a teoria envolvendo resolução de sistemas lineares. Né? São sistemas bem simples, mas requer que a gente lembre de como se resolve esses sistemas. Ok? Para a gente terminar o conteúdo agora à noite, né, eu queria apenas apresentar para vocês um dispositivo muito prático, conhecido como dispositivo de Briot-Ruffini, certo? E esse dispositivo, ele é utilizado quando a gente quer dividir um polinômio de um grau qualquer por um polinômio de grau 1, por um binômio, certo? Então, ao invés de a gente usar o processo das chaves, que foi o que a gente fez agora à noite, tá? Aquele processo que a gente fez aqui, eu acho 4 exemplos, a gente dividindo um polinômio por outro, aquele processo é chamado de processo das chaves. O dispositivo de Briot-Ruffini é um processo de divisão. Ele é muito, mas muito mais prático do que o processo das chaves. Ele só tem um problema. Ele só pode ser aplicado quando você vai dividir um polinômio qualquer por um polinômio de primeiro grau. Certo? Só pode ser aplicado nesses casos. Pois você, quando olhar agora, você vai dizer, professor, que dispositivo interessante, porque a gente faz uma divisão num piscar de olhos, é só saber multiplicar e dividir números. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Olha só, pessoal. Primeiro comentário que eu vou fazer. Para que a gente possa utilizar o processo de Briot-Ruffini, obviamente que eu não vou fazer a demonstração desse método, a demonstração é extremamente chata por conta da quantidade de expressões literais que aparecem no desenvolvimento da prova. Tá? Esse é o tipo de demonstração que a gente estuda em casa e ótimo. Ok? Agora vamos lá mostrar como é que funciona esse processo. A primeira coisa é o seguinte, pessoal. Esse g de x, a gente vai escrever ele da seguinte forma, ó. X menos 3. Por quê? Porque o processo de Briot-Ruffini, ele é utilizado quando o polinômio do divisor, ele tem o aspecto assim, ó. G de x igual a x menos um número a. Onde esse a aqui é um número positivo. Certo? Aqui, pessoal, eu tenho mais. Para fazer aparecer esse menos da fórmula, né, que é esse aqui, e obviamente não alterar essa expressão, então eu escrevo isso aqui. Veja que se eu multiplicar esse menos por esse menos, eu vou obter esse mais. Então, o que eu estou fazendo aqui é apenas reescrevendo, ou seja, escrevendo de um modo equivalente a expressão x mais 3. E como é que é esse dispositivo? Olha só. Você faz isso aqui, ó. Depende muito do autor, tá, pessoal? A colocação dos termos. Eita, pessoal, ficou horrível isso aqui. Isso aqui é para ser mais ou menos uma reta, mas ficou tão torto que eu vou ter que fazer isso de novo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu tenho essa ferramenta aqui, eu vou apelar para ela. Então, vou para as formas. Eu vou, que não sou bobo nem nada, eu vou usar a forma que eu tenho. Ok? Agora eu vou usar isso aqui. Vai ficar bonitinho agora. Não, torto não. Para vir para cá.
A disposição que a gente vai colocar é o seguinte. Nessa parte superior aqui, a gente vai colocar todos os coeficientes de f de x, que é o polinômio do dividendo, certo? Então, a gente vai colocar, ó, 3, só os coeficientes. 4, menos 14, 9 e 7. Então, eu peguei, ó, o coeficiente do x4, o coeficiente do x3, o coeficiente do x2, o coeficiente do x e esse termo independente. E coloquei aqui acima. Veja que não tem dificuldade. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, pessoal, e vou pegar esse número aqui, ó, e vou colocar ele aqui. Tem autores que colocam ele nessa posição, tem autores que colocam ele nessa posição aqui, ó. Tá? Mas tanto faz, pessoal. Isso não vai interferir em absolutamente nada. Eu vou deixar ele aqui abaixo mesmo. Agora, veja que coisa interessante é o processo de Biot-Ruffini. Esse primeiro termo, a gente repete ele aqui abaixo. Sempre, 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 o número que aparecer aqui, ele é repetido aqui abaixo. Só o primeiro. E aí começa o processo. Então, a gente vai multiplicar esse número por esse. Aqui é vezes. E o resultado a gente soma com esse para colocar o valor aqui abaixo. Vamos lá fazer essa conta? Vamos lá. Então, fica 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 9 mais 4, menos 5. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Não. E agora, o que é que a gente faz, professor? Continua o processo até esgotar todos os números. Agora, a gente vai pegar o menos 5, vai multiplicar novamente por menos 3, e o resultado agora vai somar com menos 14. Então, menos 5 vezes menos 3 dá quanto? Dá 15. 15 mais menos 14 dá 1. Certo? Então, fica menos 5 vezes menos 3. Então, dá 15. E você soma o 15 com menos 14. Então, 15 mais menos 14 dá 1. Novamente, fazemos a mesma coisa. Pega o 1, multiplica por menos 3, e o resultado soma com 9. Então, dá quanto? 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 mais 9 dá 6. Vamos finalizar agora. Pegamos o 6, multiplicamos por menos 3 e somamos com 7. 6 vezes menos 3 dá quanto? 18. Dá menos 18. Cuidado para não errar os sinais. Menos 18 mais 7 dá menos 11. Pronto, pessoal. O que é que você vai fazer? Quando chegar aqui no final, você vai passar uma linha aqui, ó, de separação. Certo? E agora a gente já determinou, ó, a divisão desse polinômio por esse, a divisão de f por g. Olha aqui, aqui abaixo, ó, aqui abaixo está o quociente. Quem vai ser o que de x? Vai ser 3. 3 o quê? Como eu estou dividindo, ó, x à quarta por x, aqui vai ser o quê? 3x à terceira, menos 5x ao quadrado,
mais x, mais 6. E o resto, que nesse caso deu menos 11. Isso aqui é o resto. Isso aqui é o quociente. Então, pessoal, ao dividir esse polinômio por esse, nós encontramos como quociente esse polinômio, e aqui, no caso, o resto foi menos 11. Não foi necessário a gente usar o processo das chaves. Eu poderia? Claro. Aquele processo das chaves serve para você dividir um polinômio por outro qualquer. Né? Qualquer. Só que esse processo, pessoal, ele é muito mais prático. Certo? Agora, vale salientar mais uma vez o seguinte. O processo de divisão, conhecido como dispositivo de Briot-Ruffini, só pode ser utilizado se o polinômio divisor, né, for um polinômio de grau 1. Alguém ficou com alguma dúvida nesse processo, pessoal? Não, isso daí foi mais fácil do que mesmo o primeiro. Muito tranquilo, pessoal. Isso aqui é muito tranquilo. Certo? Vamos para fixar as ideias. Vamos finalizar a aula com o outro exemplo. Vou colocar aqui o outro exemplo agora. Vou colocar aqui o outro exemplo. O exemplo 2. No exemplo 2, quem é o f de x? É 3x à terceira menos x quadrado menos 8x mais 4, certo? E o g de x é o binômio x menos 2. Nesse caso, pessoal, o polinômio aqui, ó, esse binômio, ele já está prontinho, ele já está na forma x menos a. O a aqui vale 2. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente já vai direto para o dispositivo. Deixa eu colocar aqui novamente para ajudar aqui as retinhas. Ok? Pronto. O que é que nós vamos fazer agora? Para prestar atenção, pessoal. Como é que a gente preenche? É muito simples, ó. Aqui acima, a gente coloca os coeficientes do polinômio que está no dividendo, né? Porque a gente quer dividir f por g. Então, f é o polinômio no dividendo. Então, vai ser só os coeficientes. 3, menos 1, menos 8 e 4. Né? Preenchimento é super tranquilo. Nessa parte aqui, a gente vai colocar quem? Ó? Esse termo. Já que aqui é menos, a gente já coloca diretamente 2. Se aqui fosse, professor, mais 2, aí faria do mesmo jeito como no caso anterior. Então, ficaria x menos 2. Aí, poria aqui menos 2. Mas como já está x menos 2, traz o 2 direto. E o processo consiste no quê? Ó, novamente, ó, a gente repete o primeiro, e sempre repete. O número que aparecer aqui, a gente repete abaixo. Só o primeiro. E aí, continua quando começa o processo. Você multiplica esse por esse e soma com esse. Já para não somar com o errado. Então, 3 vezes 2, 6. 6 mais menos 1. 5. Agora faz 5 vezes 2 mais menos 8. 5 vezes 2, 10. Mais menos 8. Então, fica 10 menos 8, 2.
Para finalizar, você pega 2, multiplica por 2, 4, e soma com esse 4 para dar 8. Aí, o que é que você faz? Aqui você traça uma retinha assim para separar. Então, quem vai ser o quociente? Que de x vai ser, ó, polinômio f tem grau 3. Como g tem grau 1, então o grau do quociente vai ser 3 menos 1, 2. Então, vai ser 3x quadrado, 3x quadrado, mais 5x, mais 2. Aqui nós temos o quociente. E o resto, tá? 8. Esse aqui é o quociente e aqui é o resto. Ok? Ó, pessoal, como o divisor tem grau 1, como eu já falei agora há pouco, o resto ou vai ser uma constante ou vai ser um número zero. Tá? Não é coincidência no resto tá aparecendo só número, não. Sempre vai aparecer no máximo esses números ou o zero, também é um número. Ok? Então, a conclusão que a gente chega, eu vou escrever aqui, eu nem escrevi no outro exemplo, né? Logo, vai ficar o quê? 3x à terceira menos x2 menos 8x mais 4, dividendo, é igual a divisor, vezes o quociente, mais o resto. Vocês podem pegar, pessoal, até esse exemplo, esses exemplos que eu estou fazendo aqui pelo método de Biot-Ruffini, e vocês praticarem o método das chaves, só para treinar. Agora, pessoal, fica aqui, mais uma vez, a observação importante. Eu só posso usar o método de Biot-Ruffini se o polinômio do divisor for de grau 1. Então, aqueles exemplos que a gente fez quando eu introduzi o conceito de divisão, nenhum deles pode ser resolvido por Biot-Ruffini. Por quê? Porque se a gente olhar lá para os polinômios do divisor, nenhum tinha grau 1. Né? Era grau 2, nem lembro mais, mas a maioria era grau 2. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Professor. Pode perguntar. Só uma observação. Você falou que a gente usa a regra do sinal se ele tiver positivo e onde o g de x, que é igual a x menos 2, ele está negativo, né? Quando o senhor usou para dividir, o senhor usou ele positivo. Então, quando ele está negativo, a gente vai dividir ele positivo, e quando está positivo, Certo. a gente vai dividir com ele negativo, é isso? Exatamente. Na prática, é isso que realmente acontece. Veja que nesse exemplo aqui está menos, né? Parece Certo. um menos 2, mas vem 2. Mas quando vier positivo, que aqui é o caso, ó, mais 3, vem menos 3. Na prática, é isso que acontece. É isso que diz o processo. Você guardando essa informação é mais prático do que essa que eu expliquei aqui. Certo, professora, só isso mesmo. Obrigada. Porque no ato da demonstração, certo? Exige lá que esse sinal aqui seja menos. Certo? Isso aqui seja menos. Então, como aqui é mais, então eu tenho que jogar o menos para o 3. Por isso que fica menos 3. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida aqui no dispositivo de Biot-Ruffini? Esse dispositivo, pessoal, é muito prático. Mas, saliento mais uma vez, ele só pode ser utilizado se o polinômio divisor for de grau 1. Esse aqui pode ser grau qualquer, mas esse tem que ser grau 1. Então, mais importante do que o dispositivo de Biot-Ruffini é o método das chaves, que a gente aprendeu agora há pouco. Por quê? Porque no método das chaves você pode dividir um polinômio, né,
de um grau por outro, não necessariamente de grau 1. E sempre você vai poder fazer a divisão. Ok? Obviamente que eu estou aqui supondo que o grau do dividendo é maior ou igual, pelo menos, do que o grau do divisor. Certo? Aí você usa o método das chaves e sempre você vai conseguir determinar o quociente e o resto. Essas divisões são importantes em 2 pontos. Quando você está estudando fatoração e quando você vai resolver equações algébricas, que é o conteúdo que a gente vai aprender amanhã. Certo? Então, amanhã a gente vai ver, né? A gente vai trazer aqui alguns resultados interessantes, mas a gente, por exemplo, vai usar aí o teorema de D'Alembert para nos ajudar a resolver equações polinomiais, também chamadas de equações algébricas, certo? Só que essa parte aí fica para amanhã. Essa parte de equações eu tenho que começar e terminar, em um bloco só, certo? Senão vai dificultar o aprendizado de vocês. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou encerrar aqui a gravação, para não ficar muito extensa.